Bom dia, alunos do primeiro ano, como vocês estão? Então, vamos para mais uma aula de Química. Eu faço semana 2 sobre ainda propriedade dos materiais. Nessa semana, como na última semana a gente viu sobre as propriedades físicas, temperatura, difusão e ebulição, nesta semana iremos estudar sobre as propriedades organolépticas, e as propriedades que têm a ver com o nosso cinco sentidos: tato, a visão, audição e olfato. E também sobre as propriedades química e física das físicas da densidade e solubilidade. Então vamos lá iniciar nosso estudo. Como foi visto na última aula, na semana 1, que é matéria, o que é matéria? Quando falo em matéria para vocês assemelham. Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. Qualquer coisa que tem existência física ou real é considerada matéria e formada por partículas denominadas de átomos. Tudo que você imagina, tudo que tem em sua volta, você pode imaginar, é matéria. Desde um simples um lápis é matéria, uma garrafa é matéria. Esse negócio aqui de pôr no cabelo é também considerado uma matéria. O celular que você usa todo dia, no seu dia a dia, é matéria. Tudo que você pode imaginar ao seu redor, você vira para um lado, é matéria. Matéria. Tudo que você imagina é matéria. Então, vamos lá. Você já deve ter percebido que alguns materiais são mais duros, outros quebram com facilidade, alguns são coloridos e outros não apresentam cores, dentre outras características. Tais características são denominadas de propriedades no materiais, ou propriedade na matéria. Propriedades na matéria, elas podem ser classificadas como propriedades gerais, propriedades físicas e químicas e propriedades organolépticas. A gente primeiro vê um pouquinho sobre as propriedades organolépticas. Tá? Vamos estar falando na página 80 do PET. Podemos distinguir um anel de ouro de um de prata simplesmente pela sua cor. Para isso, utilizamos a visão. Algumas coisas você pode utilizar a visão, visão. Podemos distinguir a água do álcool utilizando o olfato. E qualquer criança é capaz de diferenciar o açúcar do sal, colocando uma pitada de cada um deles na boca, usando o paladar. Podemos ainda descobrir se um objeto é de alumínio ou de aço, pelo brilho característico deste tipo, por meio da visão. Essas propriedades são denominadas de propriedade organoléptica, ela usa os cinco sentidos nossos: o tato, a audição, a visão e o olfato. Não, apesar de bastante úteis, as propriedades organolépticas nem sempre podem ser aplicadas pelos químicos, pois muitos materiais são considerados como tóxicos. Mesmo substância conhecida, como por exemplo açúcar, pode estar contaminado com substância tóxica. No dia a dia, também devemos tomar muito cuidado com substâncias desconhecidas. Como não sabemos se são tóxicas, não devemos tocá-las, cheirar ou provar. Ou seja, então, as propriedades organolépticas, elas podem ser muito úteis, mas porém tem que tomar bastante cuidado. Você não pode sair cheirando qualquer coisa, não. Por exemplo, eu vou no lugar, eu vou cheirar isso, eu quero cheirar para ver se é bom. Então, não posso sair cheirando, não. Por exemplo, igual mercado, você vai cheirar, vou cheirar esse tempo ver se ele é bom. Ainda mais agora que estamos em tempo de pandemia, né, gente, pessoal? Não podemos cheirar nada, porque pode apresentar contaminação, além devido à pandemia, e também por substância tóxica. Então, no laboratório, os químicos eles utilizam as propriedades químicas ou físicas e não as organolépticas para identificar substâncias, devido a essa questão, porque no laboratório químico apresenta muita substância tóxica, lá não posso ir cheirando qualquer coisa, não, tem que tomar bastante cuidado. Então, como que eu falei, então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades químicas. São aquelas relacionadas às transformações químicas da substância, ou seja, eles são observados e medidas quando comparado com outras substâncias. Uma substância química pode ser, por exemplo, combustão,
ou também chamado de combustível, todo mundo conhece combustível, é uma reação exotérmica que ocorre entre um combustível e um comburente. O comburente, no caso, é oxigênio, como a queima da gasolina. Como a queima da gasolina. Alguns exemplos são a queima da madeira, quando o álcool reage com o oxigênio do ar, a, não com a água, ou seja, queima da madeira, queima de combustível, queima da gasolina, do diesel, é uma forma de combustível. Então, um outro exemplo disso, de propriedades é hidrólise. Hidrólise é quando ocorre a reação com a água. É uma reação química e de quebra de ligação química de uma molécula com adição de molécula de água. Quando você, por exemplo, você adiciona açúcar na água, não, um exemplo melhor, sal na água. Então, a adição desse sal na água vai fazer com que o sal ele é quebrado pelas moléculas de água, que é um assunto que a gente vai ver mais profundamente na parte de reações químicas. Um outro exemplo, chamado de reatividade, ou também efervescente, que consiste na tendência que uma reação química tenha a acontecer. Por exemplo, igual na cidade histórica, tem um mármore, mesmo de mármore, ele libera um gás quando em contato com ácido clorídrico. Com água, por exemplo, com ácido muriático, você coloca naquelas mesas de pedra, você coloca o ácido muriático, vai liberar um gás, por isso não é bom igual nessas pedras, não usar ácido, porque libera gás, que é um gás muito tóxico. Inflamabilidade é definido como a facilidade com que algo queima, ou entra em ignição, causando fogo ou combustão, por exemplo, combustível. Explosão ou explosivo. Uma explosão é um processo caracterizado por súbito aumento do volume e grande liberação de energia, geralmente acompanhado por altas temperaturas, produção de gás e forte estrondo. Uma explosão provoca ondas de pressão vertical. O pessoal acha que fazer um barulho aqui, ainda vou repetir de novo. Então, explosão. Uma explosão é um processo caracterizado por súbito aumento de volume e grande liberação de energia, geralmente acompanhado por altas temperaturas, produção de gás e fortes estrondos. Uma explosão provoca ondas de pressão ao redor do local onde ocorre, como por exemplo o gás hidrogênio, que é um elemento químico, pode ocorrer a explosão dele, ao contrário do hidrogênio que não. É tipo assim, explosão de dinamite. Vocês veem muito isso, explosão de prédio, isso é uma reação química. E uma última propriedade química é a oxidação. É o nome dado ao processo de perda de elétrons por um átomo, grupo de espécies durante a reação química, que é tipo, como, por exemplo, a corrosão do ferro. Quando alguma coisa, uma palha de aço deixa muito tempo na pia, você vê que ela fica marronzada, porque ela está sofrendo oxidação ou corrosão. E o outro, já as propriedades físicas dizem respeito a características inerentes à substância, ou seja, características particulares que independem da transformação em outra substância. Ou seja, as propriedades físicas, ao contrário das químicas, não sofrem alteração final. Ou seja, elas só transformações, só que elas não mudam. Como, por exemplo, tem a densidade, a cor, a temperatura de fusão e ebulição, que foi vista na última aula, e a condutividade térmica ou elétrica, são alguns exemplos de propriedades físicas, e também a solubilidade. Lembramos que nem todas as propriedades permitem a identificação de substância. Algumas propriedades são comuns a diferentes materiais, que são denominadas de propriedades gerais. Por exemplo, a massa e o volume são duas propriedades intrínsecas de matéria e que não diferenciam um material do outro.
Por exemplo, em outras palavras, não se pode identificar um material pela informação de que ele tem. Um exemplo, massa de 1 quilograma ou um volume de 1 litro. Esse aspecto não identifica de que material se trata, pois a substância pode apresentar essa massa ou esse volume. Vale lembrar que uma propriedade de algo do universo físico que pode ser medido chamamos de grandeza, ou seja, 1 quilograma de carne, 1 litro de água, 1 litro de suco, isso é chamado de grandeza. Como a massa e volume são propriedades que podem ser medidas, são chamadas de grandezas. A medida de massa, por exemplo, é feita com auxílio de balança, como foi falado na nossa aula anterior. E o que fazemos, por exemplo, quando subimos uma balança de farmácia? Compara-se a quantidade que se tem de matéria em relação a um padrão que equilibra a balança. O padrão internacional da unidade de massa empregada atualmente equivalente ao material quilograma. As propriedades que permitem a identificação de substâncias são chamadas de propriedade específica, como a temperatura de fusão, ebulição, densidade e solubilidade, que sendo essas duas últimas que vamos estudar hoje. Vamos ver mais adiante exemplos de propriedade específica e como elas podem identificar suas substâncias químicas. Então, vou falar um pouquinho primeiro das propriedades gerais da matéria. As propriedades gerais mais importantes são impenetrabilidade, massa, tensão, que é a mesma coisa de volume, elasticidade, indestrutibilidade e inércia. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas o foco da nossa aula hoje é densidade e solubilidade. Impenetrabilidade é a propriedade que os corpos têm de não ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ou seja, um corpo ele não fica no mesmo lugar ao mesmo tempo. Por exemplo, esse celular e esse lápis, eles não vão ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, não. Cada um tem seu espaço para ocupar. Igual, como, por exemplo, mostra a ilustração na tradução. Cada aula é um nadador. Nem nadador vai ficar no mesmo, não, né? Não cabe. Inércia. Naturalmente, os corpos têm a tendência de manter seus estados de repouso ou de movimento em trajetória reta à medida de inércia corresponde à de massa de um corpo. Portanto, quanto maior é a massa de um corpo, maior a sua inércia. Ou seja, quanto mais pesado um corpo for, mais difícil ele vai ser de movimentar. Por isso, quando tem alguma coisa pesada, ela movimenta mais devagar, um corpo mais leve. Elasticidade é a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força que estava submetida. Quem já brincou daquelas molas malucas até de cama elástica? Você vê, você pula na cama elástica, você pula e depois você volta. Mesma coisa, quando era pequena, os pais não ficavam apertando a bochecha assim, será que... Hoje você vê que voltou a elasticidade, a gente é elástico, a gente voltou à nossa forma normal. Agora, mas não sabe também se vai dar problema, né? Indestrutibilidade. É a propriedade que a matéria tem de não poder ser criada nem destruída, apenas formada. Ou seja, a matéria não pode ser nem criada nem destruída, apenas por formação. Como a queima da madeira. Massa, como viu na aula anterior, massa é definida como a quantidade de matéria existente em um corpo. Para medir a massa de um objeto, utiliza a balança. A unidade padrão de massa que vamos utilizar é quilograma, kg. O padrão de massa é o que permanece definido por um protótipo, chamado de um cilindro de platina e irídio, como está na figura, chamado de quilograma padrão. Então, 1 quilograma é igual à massa desse cilindro. A cópia brasileira desse quilograma protótipo padrão é denominada de quilograma protótipo número 66. Está no laboratório, chamado Laboratório de Massa do Inmetro, que é o órgão responsável pela padronização do padrão de massa em nosso país.
E o volume, que é igual a extensão. O volume de um corpo é a extensão que ele ocupa no espaço. A forma do volume é dada por comprimento vezes altura vezes largura. A unidade padrão do volume que vamos utilizar é o metro cúbico. No cotidiano do laboratório, utiliza também o litro, o mililitro, o microlitro, mas principalmente o litro e o mililitro. Vários instrumentos servem para se medir o volume. Por exemplo, balão volumétrico, provétron, pipeta, proveta aqui, não, quer dizer, bureta, e um que usa no dia a dia, aqueles copos de medida. Quem não tem aqueles copos de medida, um exemplo, essa caneca aqui minha, ela é tipo um copo de medida que utiliza no laboratório, chamado de Beck, mas em forma de caneca, é um Beck, onde tem essas medidas. Você tá vendo que tem as medidas de 200 ml, 200 ml, 150 ml, 100 ml, 50 ml, 0 ml. Ela é 250, 200, 150, 100, 200. A capacidade dela é de 200 ml. Então, agora, em relação ao nosso estudo da semana sobre densidade, primeiramente, a primeira propriedade específica que vamos ver é o conceito de densidade. A densidade expressa quanta massa há por unidade de volume, ou seja, é a relação da massa dividida pelo volume de uma amostra de matéria a uma dada temperatura. Cada substância possui um valor definido de densidade e essa propriedade independe da quantidade de amostra. A expressão densidade igual a massa da sua amostra dividida pelo volume. Então, quanto mais denso for um corpo, maior será a quantidade de massa no mesmo volume. Ou seja, então o sólido ele apresenta é o mais denso, seguido do líquido gasoso. Por que isso? Porque o sólido, como viu nas mudanças das físicas, as partículas estão mais unidas, estão mais juntinhas, mais coladinhas uma da outra, por isso dá uma maior densidade. E já o líquido já começa a afastar, tem uma densidade intermediária. E o gasoso apresenta menor densidade porque as partículas começam para lá e para cá. Por exemplo, então, eu vou deixar essa pergunta, o que é que vocês respondem para mim após vocês verem o vídeo. O que é que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Deixar para vocês pensar, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? O que pesa mais? 1 quilograma de chumbo ou 1 quilograma de algodão? Pensa aí, pessoal. Já que vocês pensam e me respondem depois nas atividades. O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Deixa aqui para vocês pensar. Então, você já observou que em região polares é comum ver grandes blocos de gelo flutuando na água do mar, não já? Isso ocorre devido que a densidade do gelo é menor que a densidade da água do mar. Isso é uma exceção, porque o sólido precisa de maior densidade, só que o gelo é um sólido, só que é uma exceção. Em seção, ele vai ser menos denso que a água do mar. Por isso que aqueles icebergs, eles flutuam, porque a densidade do gelo é menor que a água do mar. Vocês podem fazer esse teste em casa. Pega um copo d'água, enche de água. Água da torneira mesmo. Aí você pega um gelo, vai do congelador, tira um gelo, uma forminha de gelo, tira ela, coloca na água. Você vê e observe. Se afunda, flutua. Se afundar é porque o gelo é mais denso. Se flutuar é porque a densidade do gelo é menor que da água.
Então, a densidade para sólido líquido é normalmente expressa em gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que gramas por ml. E para gás, é expressa em gramas por litro. Analogamente, materiais immiscíveis, materiais que não misturam, como água e óleo, com densidade maior, afundam nos de menor densidade, como ocorre o óleo flutuando na água. Por exemplo, aqui é muito caro. Petróleo foi derramado na água do mar. O óleo flutua, porque a densidade do óleo é menor que da água. Então, por isso que vai flutuar. Vocês podem fazer esse teste também. Pega um copo d'água, coloca água da torneira mesmo e coloca óleo. Você vai ver que o óleo de cozinha, você vai ver que o óleo de cozinha vai flutuar. Então, como que eu falei? Densidade e flutuação. Para determinar se um corpo é mais denso, é mais pesado, ou seja, se afunda ou flutua, utiliza a comparação entre as densidades, permite prever se um corpo irá afundar ou flutuar em certo líquido. Materiais menos leves, vai flutuar. Como está falado aqui, materiais menos leves flutuam, enquanto os mais pesados vão afundar. Fatores como a temperatura e pressão no estado físico podem interferir na sua densidade. Por exemplo, se aquece alguma coisa, o material mais pesado vai afundar. Então, pegando a densidade da água, e vamos comparar com um aço. O material aço, ele apresenta uma densidade de 7,8 gramas por centímetro cúbico. Vai afundar ou flutuar na água? Vendo assim pela análise, o aço vai afundar, porque ele apresenta uma densidade maior que a água. Aí você comparando, você pegando. Vou pegar um outro aqui menor. O carvão de madeira. Pegando o carvão de madeira. Apresenta uma densidade de 0,4 gramas por centímetro cúbico. Comparando com a água, vai ver que o carvão de madeira vai flutuar, né? Porque ele apresenta uma densidade menor que da água. Aí você vai comparando. Se a densidade do material for menor que, por exemplo, da água, ele flutua. Se for maior, ele afunda. Aí você tem que fazer que depende do que eu pediu na questão. No material que você comparar, você vai ter que comparar. Se é apresenta densidade, um apresenta densidade do outro, ele afunda. Ou vice-versa. Se menor, flutua. É a comparação. E uma outra propriedade específica importante aqui é a solubilidade. Solubilidade tem que o líquido tem de solubilizar. É uma importante propriedade da substância. É possível observar que a solubilidade de um material é uma característica que depende também do solvente. Assim, uma substância pode ser solúvel em um solvente e não solúvel em outro. Ou seja, uma substância tem solubilidade diferente em cada solvente. Exemplo: enquanto o sal de cozinha é solúvel em água, ele praticamente é insolúvel em acetona. Vocês podem fazer esse teste em casa. Pega um copinho de água, torneira, adiciona sal. Aí depois você pega outro copinho de água. Além disso, você coloca um pouquinho de acetona. Essa acetona que você removedor de esmalte, pega uma acetona, aí você coloca sal. Aí você compara os dois, a água com sal e a água com acetona. Aí você verifica qual que solubilizou e qual não solubilizou. Você vai ver que a acetona e o sal não vai solubilizar. Ou acetagem etílico, solvente usado para remover esmalte. Da mesma forma, um mesmo solvente dissolve substâncias distintas de maneira diferente. Enquanto a água dissolve com facilidade o sal, ela não dissolve o talco. O talco que é um pozinho utilizado em bebê, ou seja, passadura. Normalmente, a solubilidade da substância é expressa em gramas por litro, mas também pode ser expressa em gramas de soluto por 100 ml de água, de solvente, que no caso utiliza água, ou 100 gramas de solvente. A solubilidade também depende da temperatura no qual o sistema se encontra. Dessa forma, pode ser definida como
como quantidade máxima de uma substância, que é o soluto, como está mostrado aqui, dissoluto, e dissolve uma certa quantidade fixa de outra substância, que é o solvente, que geralmente utiliza água. Soluto a gente, como por exemplo o sal de cozinha aqui, né? Cozinha é um soluto dissolvido em um solvente, que no caso é água, a uma determinada temperatura, formando assim uma solução de água e sal. A solubilidade depende da natureza do soluto e do solvente. O soluto pode ser classificado em insolúveis, são solúveis que dissolvem no solvente, ou seja, solúvel que consegue dissolver, como no água ou no sal. Pouco solúveis são solúveis que apresentam dificuldade de dissolver no solvente, como por exemplo, quando você adiciona água e açúcar, você coloca muito açúcar. Insolúveis são solúveis que não se dissolvem em solvente, como água e óleo. Então, observando a imagem, observa a imagem a seguir. Está observando a imagem? Você vê que tem o benzeno mais o iodo, não tem? Você vê que o benzeno, ele mais o iodo, ele se dissolve todo, dissolve. Então, ele é uma substância solúvel, uma mistura solúvel. Agora, se dissolver iodo sólido mais água. Você vê que o iodo sólido e a água, eles não dissolvem completamente, eles são um pouco solúveis. Então, depois sobra um pouquinho de iodo aqui embaixo. Então, ele é pouco solúvel. Agora, comparando benzeno e água. Então no caso, a água ela vai ficar na parte de cima, porque ela é menos densa que o benzeno, e o benzeno se separa na parte de baixo. Então, são insolúveis, não consegue misturar. Agora, água e benzeno mais iodo. Você vê que o benzeno mais o iodo vão se misturar, então eles são solúveis. E a água com benzeno e iodo não mistura, vão formar uma solução insolúvel. Então, em questão disso, a solubilidade, ela pode ser classificada como soluções supersaturadas, saturada e insaturada. A solução supersaturada, que é essa daqui, é quando o soluto passou, foi maior quantidade de soluto para dissolver no solvente, ou seja, está acima da curva de solubilidade, ou seja, do que chama de coeficiente de solubilidade. Quantidade de soluto foi superior ao solvente. Solução saturada está no limite da curva, ou seja, é uma solução como água, compara água, açúcar, água e sal. Quando você adiciona uma quantidade ideal, mistura tudo, é uma solução saturada. Aí quando você vai adicionando sal, vai formando mais soluto, ficando soluto embaixo, sobe em borrinha, é uma solução supersaturada, é igual ao sal. Quando você adiciona pouquinho de sal na água, fica alguma coisa rara, não dá nem gosto, é uma solução insaturada. Então, para identificar isso, vou passar um videozinho para você. Solubilidade e saturação. Objetivo: estudar a solubilidade dos solutos e 3 diferentes tipos de solução. 1. Solução saturada. 2. Solução supersaturada. E 3. Solução insaturada. A solubilidade refere-se à quantidade máxima de soluto que se dissolve em determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Para entender esse processo, adicione 91 gramas de açúcar em um becker com 100 ml de água. Mantenha a temperatura em torno de 25 graus Celsius. Em seguida, mexa a água por algum tempo. Podemos notar que o açúcar se dissolve totalmente na água. A solubilidade ou limite de solubilidade do açúcar na água a temperatura de 25 graus Celsius é de 91 gramas em 100 ml de água. Agora, adicione cerca de 10 gramas de açúcar à mesma solução e misture-a por algum tempo.
Aqui, os cristais de açúcar não se dissolvem, mas se assentam na base do becker. Essa solução é denominada solução saturada. A solução saturada não dissolve o soluto mais do que o seu limite de solubilidade, que é de 91 gramas de açúcar em 100 ml de água. Uma solução que contém a quantidade máxima do soluto dissolvido a uma determinada temperatura é chamada solução saturada. Agora aqueça a solução a 50 graus Celsius. No aquecimento, o açúcar começa a dissolver na solução. Desligue o fogo quando ele estiver totalmente dissolvido. Esfrie a solução em um banho de gelo para diminuir a temperatura para 25 graus Celsius. Essa solução, que contém mais soluto dissolvido do que o seu limite de solubilidade, é denominada solução supersaturada. Essa solução contém 101 gramas de açúcar dissolvido, que é superior a seu limite de solubilidade. Por isso, é uma solução supersaturada. Se essa solução for deixada como está por mais tempo, as partículas de açúcar se cristalizarão e a solução se tornará saturada novamente. Inversamente, a solução que contém menos soluto dissolvido do que seu limite de solubilidade é chamada solução insaturada. Adicione 50 gramas de açúcar em 100 ml de água e misture-a bem até que o açúcar se dissolva totalmente. Em seguida, adicione 10 gramas de açúcar à mesma solução e misture-a bem. Podemos ver que o açúcar se dissolve totalmente na solução. Essa solução contém 60 gramas de açúcar dissolvidos em 100 ml de água, que é inferior ao limite de solubilidade do açúcar. Por isso, é uma solução insaturada. Resumo: a quantidade máxima do soluto que se dissolve em uma dada quantidade de solvente a uma determinada temperatura é denominada solubilidade de um soluto, e essa solução é chamada solução saturada. Uma solução que contém mais soluto dissolvido do que seu limite de solubilidade é denominada solução supersaturada. Uma solução que contém menos soluto dissolvido do que seu limite de solubilidade é denominada solução insaturada. Então, pessoal, como vimos no vídeo, me explicou o que é a solução subsaturada, saturada e insaturada. E a subsaturada é quando você tem maior quantidade de soluto, ou seja, quando forma um precipitar, como foi aqui no iodo, sódio mais água. E a saturada, como ocorreu no desenho mais o outro, formou uma solução homogênea. Uma mistura homogênea também. Insaturada é quando a quantidade de solvente soluto é insuficiente. Então, agora, identificando a substância. Do ponto de vista operacional da química, podemos definir material mistura como porção de matéria. Matéria que contém mais de uma substância. Em geral, a matéria apresenta como material e não como substância. A mistura vai ser classificada como mistura homogênea e heterogênea, que é o próximo slide. A substância se difere das misturas por possuir um conjunto de propriedades definidas. Por exemplo, substâncias diferentes possuem propriedade de densidade, temperatura de ebulição, difusão e solubilidade diferentes. Dentro tais propriedades características da substância, elas foram denominadas de propriedade específica. Existem mais de 30 propriedades específicas, mas os químicos utilizam com mais frequência a densidade, a temperatura de ebulição e difusão e a solubilidade. Essas três, que no caso essa semana a gente vai ver a densidade e a solubilidade. Propriedades químicas são muito utilizadas para identificar substâncias. Podemos diferenciar uma amostra de água de outra de álcool e verificando qual delas é esse esquema. Podemos identificar os gases hidrogênio, oxigênio e dióxido de carbono pelo comportamento diante do fogo. Enquanto o hidrogênio explode, o oxigênio abre uma chama e o dióxido de carbono apaga. Por exemplo, igual os extintores de incêndio, ele é composto de dióxido de carbono e água. A mistura são formadas por mais de uma substância. Suas propriedades variam de acordo com a proporção de seus componentes. Por exemplo, a água do mar e o ar de uma são exemplo de mistura. Então, mistura. O que é mistura? O que é mistura? Mistura é tudo que você mistura. Você pega, tem mais de um componente. Quando tem uma junção de mais de duas substâncias.
As misturas são classificadas em homogênea, apresentam uma única fase, por exemplo, água e açúcar, ou água e sal, e o ar atmosférico. Heterogêneo apresenta mais de uma fase, ou seja, por exemplo, gasolina e água, pois elas não misturam, então é uma mistura heterogênea. Outra também, água e areia, forma duas fases, pois não mistura. Toda mistura homogênea é considerada como solução. Como vai ser mostrado aqui, mistura homogênea é considerada como uma solução homogênea. Então é isso, pessoal. Esta semana a gente viu um pouquinho sobre as propriedades gerais, específicas de densidade e unidade. Agora vamos fazer as atividades. Então, primeira atividade perguntou: considera os materiais álcool, gasolina, óleo, diesel e gás de cozinha. Então, primeira pergunta: relaciona uma propriedade específica com o modo eles. Então, essa parte, uma relação comum entre eles é que eles apresentam o elemento carbono como elemento principal. Então, eles são classificados como compostos orgânicos. E na letra B pediu indique propriedade específica que pode ser utilizada para diferenciar. Tem a temperatura de fusão, ebulição, densidade, solubilidade, condutividade térmica e dentre outros. Pode utilizar a internet para pesquisar. A B deu um probleminha: a água, o solvente mais abundante na Terra e essencial na vida do planeta. Mais de 60% do corpo humano é formado por esse líquido. Um dos modos possíveis de reposição da água pedida pelo organismo é a ingestão de sucos e refrescos, tais como a limonada, composta de água, açúcar, que no caso é glicose, limão e opcionalmente gelo. O estudante observou que uma limonada fica mais doce quando o açúcar é dissolvido na água antes de adicionar o gelo. Isso acontece porque a diminuição isso tem a ver em relação com a solubilidade do açúcar. Por quê? Tem letra A, B, C ou D. 3. Da FUVEST. Considera a tabela. Ao adicionar água pura a temperatura ambiente, pedaços de cada um desses materiais observa a filtração apenas disso, sem comparar com a densidade da água, com o que não veio. Então, a densidade da água vai ser de 1 grama por centímetro cúbico. Então, vocês têm que considerar a densidade da água como problema aqui. A água. Para resolver esse problema, você tem que comparar com a densidade da água e resolver. Então, vai ser alumínio, que flutua, alumínio e osso, bacalhau, bambu, carvão ou carvão e osso. Então, quando os que apresentam menor densidade que a água, comparando, flutuam, maior a fundo. Questão 4. Quatro tubos contendo 20, tubo A, B, C, D, contendo 20 mililitros de água cada um. Coloca-se nesses tubos dicromato de potássio na seguinte quantidade: no tubo 1, 1 grama de cromato de potássio, tubo B, 3 gramas, tubo C, 5 gramas, tubo D, 7 gramas. A solubilidade do sal a 20 graus é 12,5 gramas por ml de água. Após a agitação, em qual dos tubos coincide na temperatura de solução saturada e fase sólida, ou seja, solução subsaturada, ou seja, que passa do limite de, que passa do limite de 12 gramas, tem que ser maior que 12 gramas, quer saber? Essa questão, vou fazer uma para vocês verem. Vou fazer do tubo A. Você sabe que tem no tubo A. Vou fazer o exemplo do tubo A para vocês continuem. No tubo A, você sabe que tem 1 grama. Vai colocar uma massa de 1 grama de sal
no tubo de 20 ml, não foi? No tubo de 20 ml, como foi mostrado aqui. Sendo que a quantidade da solubilidade foi de 100 ml. Em 100 ml, eu vou ter quantos gramas? Resolvendo isso, fazendo uma regrinha de 3, multiplicação cruzada, 100 vezes 1 dá 100. Não dá? E 20x dividir por 20 vai achar 55 gramas de sal. Então, 5 gramas é menor que 12,5, não é? Então, essa é uma solução insaturada. Então, não vai ser uma solução saturada em fase só, que é a solução saturada. Então, a letra é A. Então, o tubo A é insaturado, então não é esse. Agora, o restante é a mesma coisa. Só fazer uma regra de 3, com base nisso aqui, e verificar. Sim, um cliente fornece a várias motivo para um dos filhos fazer uma pulseira com uma liga cuja massa fosse 80% de ouro e 20% de cobre. Ao receber a pulseira, o cliente mediu seu volume e encontrou 3,5 gramas por centímetro cúbicos. O volume de volume. O ouvinte foi honesto ou não? Ele foi honesto ou não? Justifique sua resposta por intermédio de cálculo. Deu a densidade do ouro e do cobre. Essa questão você vai fazer primeiro você faz uma regra de 3 simples, depois você aplica na equação de densidade. Então, pessoal, essa semana é isso. Dúvidas, você pode me procurar, se não tem explicação, mas vou estudar. Qualquer dúvida, me chama aqui. Quinta-feira eu vou postar as correções. Obrigada, tenha um bom estudo e bom dia.